é Belterra? Belterra é beleza. Belterra é comunidade. Belterra é história. Em meio à exuberância da Amazônia, Belterra emerge como um testemunho da coragem e inovação. Seu histórico é o tributo à resiliência e ao espírito pioneiro que moldaram esta terra. Uma história de progresso, desafios e coexistência, onde a floresta e a indústria se entrelaçam, marcando um novo capítulo na história da região e na relação entre o homem e a natureza. Pegando estrada nesse inverno/verão amazônico, porque tá chovendo, mas tá quente. Com a motora hoje, Duda Milani. E aí, Dudinha, pra onde a gente vai hoje? Hoje nós vamos para Belterra fazer um mini documentário sobre esse lugar incrível. Bora? Essa é a entrada da cidade de Belterra e é aqui que eu me encontro para começar esse episódio falando dessa cidade maravilhosa. Através de um sonho de um norte-americano, eu vou te mostrar hoje a história marcante desse lugar. Chegando em Belterra, fui recebida pelo senhor Antônio de Castro, historiador e um grande conhecedor da história da cidade de Belterra, onde recentemente ele lançou um livro chamado Belterra, História Bem Contada. Conte um pouquinho pra gente sobre o que realmente é a nossa grande Belterra. Bem, a Belterra, ela foi um dos sonhos de Henry Ford, lá no início do século passado, né? Quando ele resolve vir empreender na Amazônia com o objetivo de produzir a goma elástica natural, o látex, né? Ele precisava muito para a sua indústria lá nos Estados Unidos, né? Para a fabricação de pneus e outros componentes que um veículo tem, né? Então a história, na verdade, de Belterra é a segunda fase desse projeto. Ela inicia lá na Fordlândia. Entre 1928 a 1945, Ford vislumbrou na Amazônia a pequena cidade fundada no meio da selva. Para fornecer borracha ao seu império automobilístico, foi o primeiro ciclo da borracha aqui na Amazônia. A ideia não era apenas criar uma cidade autossuficiente, que também explorasse madeira e minérios, mas implantar o American Way of Life, o jeito americano de viver. Sobre o Centro de Memórias, o que o senhor tem a nos dizer sobre esse espaço? Esse objetivo era justamente a gente ter um espaço em Belterra onde a gente pudesse falar um pouco o que foi esse projeto estrangeiro, esse projeto norte-americano aqui, né, nesse pedaço da Amazônia. É um ambiente de visitação pública e a gente recebe aqui diariamente pessoas do Brasil e do mundo inteiro. O Antônio é diretor do Centro de Memória há 7 anos e é ele que vai nos conduzir hoje por esse percurso aqui em Belterra, mostrando toda a história e esse grande marco sobre o ciclo da borracha. Só para você entender melhor a história de Belterra, vamos voltar lá para o ano de 1876. Um fato curioso sobre as seringueiras aqui de Belterra é que no final do século XIX, mais de 70 mil sementes foram roubadas pelo inglês Henry Wickham. E esse roubo aconteceu através de um navio britânico com saída da frente da cidade de Santarém, que na época possuía apenas 12 mil habitantes. Esse aqui, por exemplo, conta a história justamente do roubo das sementes aqui do Vale do Tapajós no ano de 1876. Ele faz essa narrativa, como foi que os ingleses conseguiram juntar cerca de 70 mil sementes, que mais ou menos seria em termos de peso 1,5 tonelada, e conseguiram levar para o Jardim de Kew, lá na Inglaterra, né, o Kew Garden. Contudo, Fordlândia foi onde iniciou o primeiro ciclo da borracha. E lá foi o grande sonho de Henry Ford, onde realmente ele investiu através dos hospitais,
de uma boa estrutura para os seus colaboradores e funcionários, só que não foi o suficiente. Lá também, apesar de toda a estrutura que ele trouxe da América para cá, houve também rebeliões, pragas e baixa produtividade. Um dos motivos pelo qual Fordlândia não teve sucesso. E Belterra foi diferente. Foi o início do grande sonho de Ford. Foi aonde tudo começou a dar certo. Henry veio para a Amazônia atrás do seu sonho, para a produção e distribuição da borracha diretamente para a sua indústria. E o principal motivo da vinda dele foi o alto valor econômico da borracha no exterior. E quando o projeto de Belterra inicia, na verdade já não é uma iniciativa de Henry Ford. É do filho, que era quem já gerenciava a empresa no mundo inteiro, Edsel Ford. Tudo isso realmente são histórias que a gente tem para contar aqui a respeito disso. Olha só, que legal. E aqui, gente, ó, todo o corredor é mostrando a história antiga, dos lugares, do hospital. O tratamento dispensado pela empresa realmente era um tratamento, digamos assim, nota 10. Salário, educação, saúde, enfim, era uma preocupação muito grande. Para o operário entrar na frente de trabalho, quando ele chegava do Nordeste, ele passava primeiro por uma quarentena de tratamento de saúde, não só dele, mas de toda a família. Aqui nessa sala, a placa de identificação dos trabalhadores. Todo trabalhador ele era identificado por uma plaqueta. Olha que legal. Era uma espécie de crachá. Essa casa aqui era dos médicos solteiros. Né? Os que vinham para cá. Então, já foram feitas algumas substituições aqui, mas eu sempre falo para as pessoas que a espinha dorsal permanece a mesma. De saída para explorar mais sobre este encanto de história, vou em busca agora de tudo que foi construído pelo Henry Ford. O curioso é que as plantas da cidade de Belterra foram inspiradas na arquitetura inglesa. Henry Ford teve toda uma preocupação com a arquitetura de Belterra, por Fordlândia ter sido um fracasso total. Por isso, toda a construção de Belterra foi feita com maior cuidado. E toda a madeira utilizada para a construção das casas foi feita aqui da região. E é um pouco dessa arquitetura que eu quero mostrar para você agora. O Clube Social dos Norte-Americanos. Como é que funcionava naquela época esse clube? Bom, eles não permitiam... Então aqui, o que eles tinham aqui dentro? Eles tinham mesa de sinuca, eles tinham uma tela de cinema, os filmes vinham lá de Hollywood. Esse aqui é o Clubhouse, como a gente chama até hoje historicamente, né? Hoje Câmara Municipal de Belterra. É a casa que essa aqui é a casa 1, né? A casa 1. Elas eram todas numeradas assim. A casa 1, a casa 2 foi onde abrigou... a casa 1. Foi onde abrigou o presidente Getúlio Vargas na época, né? A casa 1 foi feita especialmente para Henry Ford, que nunca veio aqui. Essa é a verdade, né? Foi construída para ele, então... Tem gente que acha que ele veio, né? Não, mas ele não veio. Isso seguramente ele não veio. Nem ninguém, nem um familiar dele veio aqui diretamente no projeto. O único que veio aqui foi o neto, que veio ao Brasil já entregar o projeto no ano de 1945. Mas nunca ninguém morou ou teve? Morava, sempre habitava, por exemplo, o dirigente do alto escalão da companhia, né? Habitava. Eu fui influenciado a vir para cá justamente pelo meu pai, que trabalhou com os norte-americanos aqui na época. O meu pai nascido em 1920, então ele falava pra gente que ele começou a trabalhar com os norte-americanos ainda menor de idade, com 16 anos. Em 2006, o hospital Henry Ford pegou fogo, do nada, né? Ninguém investigou para saber realmente quais foram as causas. Em 2007 e 2008, o IFAM mandou uns técnicos para cá, se instalaram por esse período, mas não concluíram. Sim. Então, ou seja, o patrimônio arquitetônico de Belterra e Fordlândia não foi tombado. Os hidrantes que nós temos hoje na rua ainda são visíveis, eles estão ligados inclusive à rede, era justamente para essa finalidade. Caso ocorresse qualquer tipo de incêndio, eles tinham uma equipe de bombeiros, a empresa. Eu estou aqui na casa número 2, conhecida aqui em Belterra, né, com
o Antônio, ele vai falar um pouquinho sobre a história dessa casa. Conta pra gente. Hoje, Duda, essa casa 2, ela é ocupada pela família Chagas, foi o Dr. Antônio Chagas. Então, ele foi uma das pessoas que trabalhou no projeto depois da saída dos americanos aqui, né? Ele foi um dos administradores do projeto aqui em Belterra e Fordlândia. Em 10 de outubro de 1940, abrigou nada mais nada menos do que o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, e sua esposa, Dona Darcy Vargas. Ah, então ele veio e ficou aqui nessa casa. Ficou aqui nessa casa. Conhecendo um pouco mais sobre o Mirante, tive o prazer de encontrar alunos e profissionais conhecedores desta região tão linda e que me resultou em um papo descontraído e altamente interessante. A gente que está aqui dentro conhece um pouco. E quando a gente vai partir, vai pesquisar, vai procurar alguém que tenha domínio da história, a gente vê a necessidade de que as pessoas precisam conhecer esse lugar. Uma história que merece visibilidade por não ter tanto amparo, tanto incentivo, quanto outros lugares que são patrimônios históricos e já estão em processo avançado de tombamento ou restauração ou salvaguarda. Então você tem que seguir o canal Amazônia, porque vocês vão encontrar pessoas assim, ó, determinadas, que querem mostrar a Amazônia para o mundo. Querem mudar essa história, né? Porque, de fato, a nossa Amazônia, ela é enriquecedora, né? Tem um lado cultural muito bonito, muito legal, e é isso que a gente quer mostrar aqui. E olha só esse lugar, gente, que incrível, lindo demais, maravilhoso. Olha essa vista que nós temos aqui. Fica situada aqui em Belterra, dá para acreditar? Eu não conhecia ainda esse espaço tão bonito. Aqui tem a história da borracha, né? Que é onde se iniciou esse ciclo, que teve os 2 ciclos da borracha. Então, tudo que eles fazem, gente, é meio que direcionado, né? A esse tipo de artesanato com relação à borracha. Olha que bonito. Isso aqui tudo é feito de pneu, né? Ó, gente, esse espaço todo aqui do Mirante é da família Chagas, né? Uma família muito conhecida aqui em Belterra. E todo esse detalhamento, ó, cultural, essa beleza, foi pensada por eles, né? Por elas que administram aqui. Aqui é o nosso barman. Antônio, Daqui a pouquinho o Antônio vai fazer, Antônio, né? Ele vai fazer um drink pra gente. Diretamente desde Cuba. É, diretamente de Cuba. Você que ainda não conhece Belterra e quer conhecer, né, a história, vir aqui visitar, fica perto de Santarém, né, pela BR você consegue chegar até aqui. E aí você pode conhecer esse lugar maravilhoso que é o Mirante. E, né, eu que não conhecia ainda o Mirante, estou apaixonada. Gente, o lugar é realmente lindo. Quase tudo é feito aqui na cidade. Essa pitaia é produzida aqui na cidade, a mel da abelha é produzida na cidade, a andiroba é produzida na cidade. Todas essas bebidas são compradas em comércios aqui na cidade. E eu trouxe a magia de Cuba de fazer os drinks. Gin com nada, gin com um pouquinho de água tônica, tem um pouquinho de pimenta de Jamaica, tem hibisco, tem... Eu gosto de hibisco. Muito amor. Muito amor. A cada minuto que passa, me encanto mais com esse lugar.
É um destino a se conhecer irresistível, de muitas paisagens exuberantes e a sua rica história. Mas não pense que acabou, viu? Vem ver essa conversa na Vila Mensalista, que foi enriquecedora. Aqui nesse momento a gente está na primeira rua, né? Isso, na Estrada 1. Na Estrada 1, que o Antônio veio nos trazer aqui. E são 14 casas, né, Antônio? 14 casas, 7 de um lado, 7 do outro. E é uma rua que tem as casas ainda conforme a época do Ford, né? Então, aqui é chamado das casas mensalistas, né, Antônio? Isso. Por que era chamado assim? Vila Mensalista pelo fato de as pessoas que ocupavam essas casas aqui, que era do alto escalão da Companhia Ford, eram os únicos trabalhadores, os únicos funcionários da empresa que recebiam seu salário mensalmente. Os demais operários recebiam por quinzena. As casas permanecem intactas também. Já foram feitas algumas reformas, mas a maioria delas realmente permanece como foram construídas, não foi mexido nada. Esse alojamento aqui, né, é um dos alojamentos aqui que foi construído também na época pela empresa Ford, que servia também para abrigar os trabalhadores solteiros. Aqui no outro lado da rua tinha um outro igual, mas por falta justamente de cuidado ele desabou. As telhas, as pessoas dizem, e as telhas vieram de onde? As telhas vieram da ilha de Marajó. A madeira foi a madeira que saía daqui mesmo da floresta e que eles beneficiavam para a construção das casas. A madeira mais utilizada aqui foi a castanha, por que pareça, a castanha do Pará. Isso quer dizer que aqui era castanhal então antes, né? Belterra faz parte do segundo ciclo, que é um ciclo muito rápido, que começa justamente naquele período de guerra. Vai de um ano de 1942 a 45. Esse é o segundo ciclo da borracha. Só que Belterra teve um diferencial muito grande. Por quê? Porque eles trouxeram clones das seringueiras, o mesmo trabalho que foi feito pelos britânicos lá no Sudeste Asiático, né? A seringueira, ela começa a produzir a partir do seu 7º ano, né? Então aqui, a partir do ano de 1942, eles começaram a extrair, né? Começaram a sangrar, como a gente chama, as primeiras seringueiras para a obtenção do látex. Em 1945, dezembro de 45, a empresa realmente desiste, entrega toda uma documentação para o governo federal. A responsabilidade passa a ser do Ministério de Agricultura. Eu sempre falo para as pessoas que Belterra ter se tornado município, administrativamente falando, a partir do ano de 1997, quando se instala o primeiro governo municipal, fez com que Belterra começasse a evoluir um pouco mais. Temos núcleos aqui de algumas universidades também. Facilita para que o nosso aluno realmente não saia mais totalmente daqui. Não temos universidade, né? Mas temos os núcleos nos quais os estudantes podem fazer isso, aqui mesmo. Né? E nós temos aqui, por exemplo, o agronegócio e a pecuária também, que não é muita coisa, mas serve. Né? Dá um pouco esse suporte de emprego para que as pessoas exerçam uma atividade profissional aqui mesmo, dentro da nossa área territorial de Belterra. Porque muita gente veio para cá, para Belterra, inclusive a partir do ano de 2004, quando as frentes do agronegócio, advindas principalmente do Mato Grosso, começaram a se instalar em Belterra, muita gente chegou para cá. Nós temos aqui muitas comunidades aqui ao longo do rio Tapajós. Mas as que mais se destacam estão bem aproximadas da gente aqui. Pindobal, que nós estamos distante 11 quilômetros. Porto Novo, que quase não é falado, e foi o local onde os americanos fizeram as primeiras. Depois nós temos Aramanaí e Cajutuba. Essas estão aqui bem perto da gente. Mas nós temos outras também que fazem parte, que estão dentro da Floresta Nacional do Tapajós, a Flona. E Belterra aqui, com cerca de 20 mil habitantes, né, existem praias belíssimas, paradisíacas, Aramanaí, Pindobal, Porto Novo, né? Cajutuba. Então são praias que eu ainda vou te mostrar e que são realmente as belezas de Belterra. Porque, na verdade, de Belterra, assim, Belterra fica bem no centro, e ela tem vários outros caminhos, outras estradas. Então, se você quer conhecer esse lugar, segue o nosso canal, que você vai ter todas as informações possíveis. Estou aqui com o seu Eduardo Paiva, um dos moradores de Belterra. Convidei ele para a gente bater um papo sobre a cidade. Bom, eu nasci aqui, né? E tem mais de 60 anos já.
E meu pai foi o primeiro administrador de Belterra depois que a Companhia Ford devolveu o projeto para o governo brasileiro. Sofremos algumas influências positivas do que a Companhia Ford deixou, principalmente em termos de educação. A gente tinha uma educação bem rigorosa e reconhecida como uma das melhores que a gente tinha aqui nesse período pós-Companhia Ford. Assistência médica também, o Hospital de Belterra reconhecido como um dos melhores hospitais da região norte e talvez até mesmo um dos melhores do Brasil naquela época, né? Eu te diria que no início da mudança, isso foi em 1945, havia alguns costumes que foram ficando. A gente, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente tinha um cinema no meio da rua que chamava Cine Poeira, que foi deixado por eles. Que é o estilo americano, né? Que é o estilo americano de projetar cinema nas ruas, né, para atrair o povo. Isso ficou um pouquinho... Então, nesse momento, eu quero agradecer, né, a entrevista com o senhor Eduardo Paiva, que é um morador, mas que hoje não mora tanto em Belterra, também mora em outra cidade, mas sempre tá migrando por aqui, de né? volta, já estou vindo de volta. E aqui também, gente, a gente está bem de frente da igreja, a primeira igreja aqui de Belterra, que é a Igreja Batista. E tem um fato curioso, né, que eu vou pedir para o Antônio falar sobre a Igreja Batista. Coisa anormal, né? Você vê como é que são as coisas, né? No Brasil inteiro a gente sabe que a gente é considerado o maior país cristão do mundo, o Brasil. No entanto, Henry Ford tinha uma resistência na questão da evangelização. Ele não permitia. Ele não era da Igreja Batista. Ele não era da Igreja Batista. Ele só permitiu justamente a instalação da Igreja Batista pelo fato de algumas pessoas, alguns funcionários da empresa que ele mandou para cá, faziam parte lá nos Estados Unidos dessa igreja. Essa caixa d'água metálica, ela foi trazida de lá dos Estados Unidos. Uma empresa para trazer todo esse equipamento e montar aqui, entregar montado aqui para a Companhia Ford aqui, né? Ela está em plena atividade até os dias atuais, como você citou, ela já está com mais de 80 anos de funcionamento, mas essa região central ainda ela ainda que abastece. A capacidade dela é 186 mil litros de água. Então parte da população aqui dessa região central ainda é realmente servida por essa caixa d'água. Ter a oportunidade de conhecer Belterra mais a fundo, apesar de morar em Santarém, que é próximo de Belterra, conhecer a história verdadeiramente de um jeito mágico e vivenciar documentos originais, plantas que realmente direcionam a gente a voltar, é como se a história tivesse me bombardeado de emoções, sabe? Algo surreal, que não dá para explicar, entende? Eu fui contagiada. É como se tivessem aplicado em mim uma injeção da história que fascina. Tudo isso que foi vivenciado, que foi vivido em Belterra por mim e pela minha equipe foi maravilhoso. Passar pela Vila Americana, conhecer um pouco sobre a Vila Mensalista, conhecer um pouco mais sobre o Clubhouse, conhecer um pouco mais sobre o centro onde fui recebida pelo historiador Antônio de Castro, que foi maravilhoso conosco e me mostrou a essência do que é realmente Belterra, sabe? Do que é realmente essa história. E eu posso dizer que eu fui com o coração aberto, porém eu não imaginava que eu ia ser tão contagiada pela história e pela vivência de tudo aquilo que foi um grande sonho. Então, sem dúvida nenhuma, toda a história, todo o sonho e a vontade foi o que me marcou mais. E o que eu deixo aqui como ênfase com relação a essa história é principalmente o sonho
de um norte-americano que acreditou fielmente nos desejos do seu coração e que mesmo com todas as dificuldades que ele teve em Fordlândia e veio para Belterra e fez com que Belterra, porém não teve o sucesso como eles imaginavam, mas foi o início de uma nova comunidade, de um novo ser, uma cidade que hoje é a nossa bela terra. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu espero que você tenha gostado, porque para mim foi um grande prazer falar um pouquinho da história de Belterra. Mas não se esqueça, hein? Se inscreve no canal, dê seu like, acione o sininho para você receber conteúdos aqui toda semana. Eu te espero, hein? Minha jornada pelos caminhos que Henry Ford traçou na Amazônia foi uma experiência transformadora. Ao explorar cada vestígio deixado por esse visionário industrial, pude compreender a importância de sua presença para o desenvolvimento da região. Mergulhei em uma narrativa fascinante que une passado e presente. A influência de Ford ecoa na paisagem exuberante e na cultura vibrante de Belterra, mostrando como sua visão moldou o destino desta terra. Uma jornada enriquecedora que revela a essência única da Amazônia e a sua conexão com a história global, por esse lugar chamado Belterra.